Quinta-feira com jogos bons para a gente poder apostar, né? Com jogos espetaculares. Teremos Flamengo contra o Estudiantes, teremos Newcastle contra o Barcelona, teremos City contra o Napoli, teremos LDU contra o São Paulo. Cara, jogos de Champions League, jogos de Libertadores, jogos decisivos, jogos bons, como eu falei, pra gente poder analisar, pra gente poder apostar. Então fica até o final desse vídeo, vamos pra cima, lembre de curtir, se inscrever no canal, que vai ter muita coisa boa aqui, durante toda a semana tendo análises, compartilhando muitas apostas. E lembrando que no link aqui na descrição vai estar para você entrar no Clube dos 5%, que é onde eu mando todas as minhas betas de pré-jogo, no ao vivo, no trade, tudo que eu faço. Então você vai ter o mesmo resultado que eu, ou seja, estaria lucrando muito nesse mês já, né? Então entre no Clube dos 5% e vamos embora. Começando com os favoritos do dia, nós temos o Sport enfrentando o Kairat, né? Aqui é pro Sport passar o carro, tá, galera? O Kairat é um time muito frágil, em todos os aspectos, defensivamente muito frágil. Tanto o Kairat quanto a equipe do Paphos, né? É a primeira vez que a gente vê eles na Champions League, né? São estreantes. O Paphos eliminou o Celtic, né? No primeiro jogo segurou um 0-0 diante do Celtic, né? Um belíssimo resultado 0-0 na casa do Celtic, mas, cara, sinceramente, o Celtic criou muitas oportunidades e era para ter vencido o jogo, tá? E fora de casa, acabou se classificando nos pênaltis, né? Foi um jogo que foi para os pênaltis e nos pênaltis eles acabaram se classificando, mas, assim, foi um domínio completo do Celtic, principalmente jogando dentro de casa. E, na minha opinião, o Kairat, né, é a pior equipe de toda a fase de liga da Champions League, né? Então acredito que vai ser o saco de pancada de todo mundo. E vai enfrentar o Sporting, que é o atual campeão português, que é um time muito qualificado, que sim, perdeu ali o Gyökeres, né, que era um cara que entregava mais 40, 50 gols na temporada. É uma perda muito significativa, caiu muito de produção em termos ofensivos, mas contra o Kairat em casa por uma Champions League, eu não espero menos do que um atropelo do Sporting, tá? Acredito que o Sporting vence e vença bem esse jogo. Então, olho no mercado de vitória, mas está pagando pouco, né? Então, o olhar vai ser no mercado de vitórias no primeiro tempo. Só que aí, vitória no primeiro tempo também está pagando pouco. Então, eu prefiro esperar no ao vivo para pegar um odds melhor. Mas eu acredito no atropelo em todos os aspectos do esporte. Eu acredito que vença aí com a margem de 2 gols, tá? O Flamengo vai enfrentar o Estudiantes de La Plata pela Libertadores e também, na minha opinião, é favorito. Eu acompanhei o Estudiantes somente na Libertadores. Eu não acompanho o Campeonato Argentino, né? Não é um campeonato que eu assisto. Mas eu acompanhei durante a Libertadores. O jogo contra o Cerro Porteño que eles avançaram foi um jogo, meu irmão, foi um jogo muito ruim. Eles venceram o jogo fora de casa por 1-0, num gol no finalzinho do jogo, num pênalti, né? E no segundo jogo foi um 0-0 com zero chances para os dois times. Muito ruim, muito limitado esse time do Estudiantes. E no final de semana teve Estudiantes e River Plate. E aí tava passando na Disney Plus, né? Na ESPN. E eu disse, cara, vou assistir esse jogo. Meu irmão, o River Plate foi muito superior, muito melhor do que o Estudiantes. Fez 2-0, até com certa tranquilidade. E aí o River Plate teve um jogador expulso, né? E com a expulsão, o Estudiantes no segundo tempo cresceu, conseguiu fazer um gol ali já nos acréscimos, né? E o jogo acabou 2-1 para o River Plate. Mas antes da expulsão era um domínio total ali do River Plate, muito superior ao River Plate. Então, assim, cara, o Flamengo hoje é o melhor time da América do Sul, né? Junto com o Palmeiras, mas eu ainda vejo o Flamengo melhor. Não é porque eu sou flamenguista, não, é porque realmente o futebol que vem apresentando. E para mim o grande ponto desse Flamengo é a defesa, né? É uma defesa muito sólida, é uma defesa muito forte, é uma defesa que toma poucos gols. Então isso para mim é o grande destaque do Flamengo esse ano, tá? Além do ataque ser muito bom, é a defesa ser muito sólida, é um time muito equilibrado, mais equilibrado inclusive do que o de 2019. Flamengo tem tudo para poder vencer em casa, acredito nessa vitória do Flamengo, acredito que no Flamengo dominando e controlando muito bem o jogo, e acredito em um Flamengo que mesmo fazendo um gol vai querer fazer ampliar essa vantagem para ter um jogo mais confortável, né, na Argentina. Óbvio que falar assim é fácil, né? Não sei se o Flamengo vai conseguir essa vantagem. Acredito que o Flamengo vença, nem que seja por 1-0. Mas outro mercado que eu gosto bastante é porque mesmo tomando um gol, acho que o Estudiantes vai ficar ainda fechado lá atrás. Acho que vai ser um jogo de ataque contra a defesa. Por isso que para o Flamengo ter mais escanteios no jogo também é uma boa. Então para o Flamengo vencer e ter mais cantos é uma bet que eu fiz, inclusive pagando em 50, tá pagando bem. E é isso, tá?
Gols, eu prefiro não apostar por ser Libertadores. Aqui eu listei alguns favoritos que podem se complicar, que é, por exemplo, o Pirâmides vai enfrentar o Zed, né? O Pirâmides é favorito, mas jogou agora no final de semana um jogo de Champions, ou de Champions não, de Mundial, né, do Interclubes, que vai ter. Enfrentou o Auckland, venceu por 3-0 de forma muito tranquila. Vem de uma grande vitória, vinha de uma grande vitória contra o Al-Ahly, né? O seu principal adversário no Egito é o Al Zamalek. São os três melhores times, né? Pirâmides, Al-Ahly e Zamalek. O Al-Ahly é o melhor time, mas essa temporada tá bem ruim, tá bem abaixo. E o Pirâmides está jogando muito, muito bem. Começou a temporada muito bem junto com o Zamalek. Aqui eles são favoritos. O que é que eu não gosto dessa odds? O 1,42 para mim é uma odds muito baixa, tá? Pra gente poder trabalhar. Então eu prefiro levar pro ao vivo e pegar uma odds melhor, beleza? Mas é um favorito que, assim, pode se complicar nesse sentido, né? Por conta da odds. Um favorito que pode se complicar é o Barcelona. O Barcelona vai enfrentar o Newcastle fora de casa. E tá sem o Yamal aqui, tá? O Yamal se machucou pela seleção espanhola, vai estar fora desse confronto. Mas o Newcastle em casa é forte. É um time muito físico, né? O grande destaque para mim do Newcastle são jogadores muito físicos, muito fortes fisicamente, né? O Barcelona é superior tecnicamente em todos os aspectos, todo, no meio campo, no ataque, em tudo o Barcelona é superior, na minha opinião. Mas fisicamente o Newcastle é uma equipe que sempre faz jogos duros contra os seus adversários, né? Eles nunca se enfrentaram. O início do Newcastle na Premier League não é um início tão bom. Eles empataram com o Aston Villa por 0-0, perdeu para o Liverpool por 3-2, né? Foi um jogo onde ele teve a expulsão. Empatou com o Leeds por 0-0 e ganhou do Wolverhampton por 1-0. Cara, fez só um gol no Wolverhampton, que é um time extremamente fraco, tá? O Barcelona a gente sabe que é um time muito ofensivo, vai dar os contra-ataques pro Newcastle. O Newcastle já gosta de jogar assim, mas o Barcelona é muito forte ofensivamente. E dificilmente eu vejo o Barcelona passando em branco nenhum jogo. Mesmo sem o Yamal, vai ter o Lewandowski de volta, vai ter o Rafinha, tem o Pedri, tem o De Jong que está de volta. O grande desfalque vai ser o Yamal. E aí deve entrar o Rashford no lugar, né? E jogar Rashford, Lewandowski e o Rafinha. No meio campo pode ser que seja o Firmino, o Pedri e o De Jong, né? Se não for o Firmino vai ser o Dani Olmo, mas eu acredito que vai ser o Firmino pela grande partida que fez contra o Valência. E assim, vai ser um jogo difícil para o Barcelona, não é um jogo fácil. Não recomendo ir na vitória do Barcelona no pré-jogo, né? Se for atuar no pré-jogo aqui, utiliza um empate ou Barcelona. E eu estarei de olho também aqui no Bolsa, né? Bolsa de aposta, que é a exchange que eu utilizo para poder utilizar o trading, né? E eu vou estar de olho no Lei, eu vou estar de olho no Lei Newcastle, ou seja, tá pagando aqui 3,10 o Lei Newcastle. Provavelmente eu vou estar de olho nesse Lei Newcastle, tá? Mas vai depender muito da postura do Barcelona. Se o Barcelona estiver dando muitos contra-ataques para o Newcastle, aí eu não estarei de olho no Lei Newcastle, eu estarei de olho no Lei menos de 2,5. O que é esse Lei menos de 2,5? É contra o 2,5. É como se eu estivesse apostando no mais de 2,5, beleza? Só que no trading, quando sai um gol, já me paga um bom valor, então eu posso encerrar a qualquer momento, tanto no ganho quanto no prejuízo, tá? Depois eu faço um vídeo explicando mais sobre o trading, mas eu vou trabalhar dessa forma. O City vai enfrentar o Napoli está muito bem no campeonato italiano, por isso que eu também não recomendo ir na vitória do City aqui, né? O Napoli na Itália ganhou de 2-0 da Sassuolo, ganhou de 1-0 do Cagliari e ganhou de 3-1 da Fiorentina. Esse gol da Fiorentina já foi no final do jogo, tá? Tava 3-0 tranquilo pro Napoli. O Napoli tá se defendendo muito bem, muito bem. E o City já teve momentos que oscilou nesse início de temporada. Vem de uma grande vitória contra o United, né? Teve uma grande vitória na estreia contra o Wolverhampton, mas depois perdeu pro Tottenham, perdeu pro Brighton e aí ganhou do Manchester United com muita autoridade. Essa vitória contra o Manchester United foi uma vitória muito grande do City. Mas é o Manchester United, né? A gente tem que levar isso em consideração que está num momento muito ruim, diferente do Napoli, que é um time que se defende muito bem, contra-ataca muito bem, é a volta do De Bruyne para o campo do City, né? Aqui eu gosto de trabalhar no pré-jogo alguns mercados, que é a finalização no gol de Haaland, né? Que fez uma excelente partida contra o United. Então, chute no gol de Haaland é algo que eu gosto bastante. E duas defesas do goleiro do Napoli, tá? Eu gosto de utilizar esse mercado aqui. Agora, no trading, se o City não estiver fornecendo muitos contra-ataques para o Napoli, pode ser que eu utilize. Cadê aqui? City Napoli. Aqui, ó. Pode ser que eu esteja a favor do Lei Napoli, pagando 5,60. O que é Lei Napoli contra o Napoli? É como se eu fosse
o City ou o empate, beleza? No trading a gente utiliza isso. Mas no pré-jogo não vale a pena utilizar essa vitória do City, porque para mim é um favorito que pode se complicar. É favorito, eu acredito que deve ganhar, mas pode se complicar, por isso que é melhor validar o campo, que o campo vai mostrar. A LDU contra o São Paulo, para mim também a LDU é favorita para esse confronto, mas o São Paulo se defende muito bem e está iluminado nessa Libertadores, né, com muita sorte. O jogo contra o Atlético Nacional, muita sorte do São Paulo, muita sorte mesmo. Mas na altitude é complicado, né? O São Paulo, se sair com um empate aqui, é um excelente negócio. Se perder por 1-0 ainda é um bom negócio, tá? Então, trabalhar a LDU com empate aqui no pré-jogo, para combinar em uma dupla, é uma boa opção. E o mercado de escanteios também, para trabalhar aqui a favor da LDU, também é uma boa opção. Para gols, eu gosto de trabalhar esse jogo do Copenhague contra o Leverkusen, tá? Acredito que vai ser um jogo bom pro over 1,5, para se combinar numa dupla. São dois times ofensivos, principalmente o Leverkusen. Defensivamente é um time que se expõe muito, que toma muitos gols, perdeu os seus pilares defensivos, né? Perdeu ali o Hincapié, perdeu o Jonathan Tah, então são os dois, eram os dois dos três zagueiros titulares, né? Junto com o Tapsoba ali também. Perdeu o Xhaka, que era também um jogador muito importante para o sistema defensivo, controlava e defendia muito bem ali no meio campo. E perdeu também boa parte do seu ataque, né? Mas continua sendo um time muito ofensivo. A gente viu agora no jogo contra o Frankfurt, né? Foi um jogo que foi 3-1. Muito bem do Leverkusen, atacou muito bem. Mas aqui contra o Copenhague, acredito que o mercado de gols seja a melhor opção. Ainda não vale a pena confiar no Leverkusen, é um time que perdeu muitos jogadores. E jogar contra o Copenhague em casa, o Copenhague também é um time muito organizado e que contra-ataca muito bem, tá? O Clube Bruges vai enfrentar o Mônaco, também um jogo muito bom para esse over 1,5, para se combinar em uma dupla. Clube Bruges também é um time muito ofensivo, o Mônaco também muito ofensivo, então acredito num jogo de muita trocação e um jogo favorável para gols. Ambos os times com a média de 2 gols marcados por jogo, né? Nesse início de temporada. 80% dos jogos do Mônaco aconteceu over 1,5 e 70% dos jogos do Clube Bruges. E outro jogo também que eu acho que vai ser muito bom para gols é o Frankfurt contra o Galatasaray. Já esse aqui eu gosto de utilizar o ambos marcam, né? Também são dois times bem ofensivos. 80% dos jogos do Frankfurt aconteceu ambos marcam, né? Tem uma média de 3 gols marcados e pelo menos 1,5 gols sofridos. O Galatasaray tem uma média de 3 gols marcados e 0,8 gols sofridos. É um ataque muito forte do Galatasaray, se reforçou muito bem, né? Montou um baita time. Em 100% dos jogos do Galatasaray aconteceu over 1,5, em 90% dos jogos do Frankfurt. Em 100% dos jogos do Frankfurt aconteceu o gol no primeiro tempo, e 90% dos jogos do Galatasaray. Como eu falei, o mercado de ambos marcam do Frankfurt, 80% dos jogos aconteceu. Então, acredito que vai ser um jogo muito bom também para gols aqui. E, cara, a Alianza Lima e a Universidade do Chile, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não abriu o mercado de cartões, mas é o único mercado que eu vou estar de olho aqui nesse confronto, tá? Para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões. Se estiver pagando 1,50, vale a pena atuar. Se não estiver pagando isso, é melhor ficar fora, beleza? Galera, espero ter te ajudado com esse vídeo. Vamos para cima, curte o vídeo, se inscreve no canal e o link para o Clube dos 5% tá aqui na descrição. Entre agora para pegar todas as minhas bets. Tamo junto.